Seu CPF precisa ser maior que o seu CNPJ. E eu vou lhe contar o porquê. Para lhe contar o porquê, eu vou lhe contar um pouco da minha história. Eu tava com aproximadamente 19 para 20 anos e estava no exército, no meu ano de serviço obrigatório. E apareceu uma oportunidade para mim de conhecer o marketing multinível. Marketing multinível é um tipo de empreendedorismo no qual você entra para fazer revenda de produtos. Então você começa a empreender fazendo revenda de produtos. E eu me afiliei à famosa Rinode. E nisso eu entrei, vi aquele animado, comprei um pack de produtos para vender, comecei a fazer aquelas vendas e comecei a ter dinheiro e ver aquele dinheiro entrar. E aquilo, aos 19 anos, já me brilhou os olhos e eu fiz, nossa, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Não vou precisar ficar ralando no exército, tomando grito de sargento, de tenente, de capitão, perdendo finais de semana, dias de familiares, Natal, passando dentro do quartel, aniversário de parentes entes queridos, festas que eu gostava de ir para a igreja. Então, aniversários que tinham de órgãos na igreja, eu não perdia porque eu estava dentro do quartel e ficava preso. Porque eu nunca podia me programar ao final de semana, porque eu não saberia se estaria de serviço ou não. Então eu, poxa, vou sair do exército e vou migrar para esse aqui. Então eu vou lá, meti a cara e comecei a fazer. Saí do exército, pedi baixa do exército, tava querendo estudar, pedi baixa, pedi desligamento e saí do exército. Quando eu saí do exército, comecei a empreender na Rinode e eu comecei a entender um pouco daquele universo. Só que aí, o que aconteceu comigo? Passou-se um tempo, continuei fazendo vendas e aí passou mais ou menos uns 6 para 10, 11 meses, eu comecei a ficar no vermelho. E eu não conseguia entender o porquê. No marketing multinível, ele usa alguns sistemas de cultos de algumas coisas para você sempre estar ali, sempre motivado e sempre estudando. Porém, ele não ensina algumas coisas de empreendedorismo que são a base que você deve ter de conhecimento. E qual foi o principal ponto de eu entrar no vermelho? O famoso controle de caixa. Eu não sabia controlar o fluxo de caixa e nem o capital de giro da minha empresa. E eu não sabia nem o que era isso. Então, por exemplo, eu vendia um produto a prazo. Então, a cliente comprava vários produtos e dividia por 3 parcelas. Porém, para eu continuar com o meu perfil ativo e ter os descontos, eu tinha que comprar todo mês. Então, eu comprava um mês, vendia parcelado muitas vezes. Comprava e vendia parcelado. Comprava e vendia parcelado. O que aconteceria? Simplesmente acabou o capital de giro que eu tinha. Os produtos que tinham uma dificuldade para sair, não conseguiam vender, e os que eu vendia não tinha aquele retorno rápido. Então a sua empresa, ela quebra simplesmente não é porque ela é uma empresa, mas sim porque o CPF dela não sabe administrar o seu todo. Então por isso que o seu CPF tem que ser maior que o seu CNPJ, sempre. A sua mente tem que ser maior que a sua empresa. Então você precisa entender alguns processos, você precisa ter controle e estudo sobre muitas coisas. E você só vai aprender isso se você realmente ou estudar muito ou ter alguém que lhe ensine. E eu não tive isso e foi por esse motivo que eu quebrei. E muitas pessoas no Brasil se quebram e se dividem por causa disso. Porque elas não entendem o básico da função de um CEO, de um empreendedor, de uma pessoa que faz gestão do negócio. Por vários motivos. Isso não é ensinado nas escolas, o que é uma falha muito grande, porque as pessoas quebram simplesmente isso na vida financeira dentro de casa. Porque ela não sabe controlar, tipo, eu recebo dia 30, mas eu tenho que fazer gasto dia 10, X, Y, vai. Aí compra no cartão de crédito, aí o cartão de crédito vem prazos, aí vai aumentando a dívida e vira aquele efeito bola de neve e a pessoa vai com pro Serasa. Porque simplesmente não consegue pagar suas contas por não conseguir controlar o capital. Não é simplesmente você gastar menos do que você ganha, mas também entender quanto você recebe, quais são os prazos que você recebe. Então isso foi um motivo de eu ter quebrado minha empresa tão cedo e falir e meu nome ficar sujo, rápido, tão novo. Porque eu não entendia esses processos e isso não era ensinado. Então eu acabava investindo muito. O pessoal sempre no empreendedorismo vai dizer, invista em você, compre livros, compre coisas, mas existe um caminho para que você siga dentro do empreendedorismo e dentro dessa vida de negócios. Você tem que investir em coisas que vão funcionar para a sua empresa e aplicar o mais rápido possível. Então você precisa entender de gestão de tempo, você precisa entender da gestão financeira da sua empresa, você precisa separar
o CPF, o dinheiro seu, do dinheiro da empresa, que é algo que é muito difícil para os brasileiros. Então, por isso que eu digo, o seu CPF tem que ser maior que o seu CNPJ. Você deve investir em você, mas você deve também investir em você para o seu negócio, para que você saiba aonde trilhar. Então, pela minha experiência, eu posso dizer para você por que o seu CPF tem que ser maior que o CNPJ. Mas não simplesmente, eu, por exemplo, comprava livros, pagava para ir para mastermind com pessoas, pagava para ir dentro de eventos, para estar ali naquele local, e acabou gastando vários desse dinheiro da empresa para investir nisso, porém, naquilo que era baseado para a empresa não conseguir investir. Então, existem alguns conhecimentos básicos que você deve ter. Então, você deve ter o conhecimento básico de controle financeiro. Se você não tem, você deve ter um contador que faça isso para você. Porque senão, sua empresa quebra e você vai perder todo o seu ganha-pão. Então, esse vídeo é simplesmente um vídeo de alerta para que não aconteça o mesmo que aconteceu comigo, com você. Seu CPF deve ser maior que o seu CPF deve ser maior que o seu CNPJ, mas você não deve simplesmente seguir o flow com intensidade assim. Você deve entender que em alguns casos você tem que ter estudo e tem que ter gestão. Então, seu CPF precisa ser maior que o seu CNPJ em vários pilares. Então, não simplesmente porque a sua empresa está faturando muito, que ela vai continuar ganhando muito dinheiro. Se você está vendendo muito, que ela vai continuar vendendo muito e o dinheiro vai estar entrando. Comigo eu estava vendendo bastante, porém eu não estava vendo a cor desse dinheiro porque eu vendia a prazos. Então, recebia a prazos curtos e precisava repor estoque e comprar novos itens. Então, não tinha dinheiro para comprar estoque, estava demorando demais para receber, comecei a parar de vender. Por causa desse período, comecei a parar de vender, a empresa quebra, porque não está entrando dinheiro. O dinheiro que está entrando não é o suficiente para repor e você acaba desbalanceando a sua empresa. Então, invista em você, mas invista em você com conhecimento. Estude, faça gestão e entenda alguns processos. Simplesmente por não ter feito faculdade, eu quebrei a cara. Um dos caminhos mais certos e mais exatos também é fazer uma faculdade, uma profissionalização naquela área, para que você consiga ter o conhecimento base para se sustentar e crescer por um longo mais tempo. E se você gostou desse conteúdo, esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like e se inscreve no nosso canal.